Hoje vamos terminar o nosso comentário de Gênesis capítulo 7. Trataremos dos dois últimos versículos, versículo 23 e 24. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para seguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 7, 23. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Isso nos leva à conclusão de que Deus é soberano para extinguir a humanidade e o mundo afetados pelo pecado. Não é verdade? Logo, a continuidade de tudo, do planeta, dos seres que nele habitam, deve ser visto como fruto de sua graça, sua misericórdia, e também deve ser motivo de nossa gratidão permanente. Você já parou para pensar que isso que eu acabei de dizer serve inclusive para as crianças? E por que eu tenho de falar isso agora? Porque, no senso comum, as crianças são consideradas puras, inocentes. Mas, à luz da Bíblia, elas nascem em pecado, conforme disse o salmista Davi no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Infelizmente, do jeito que está a tradução na Almeida Revista e Atualizada, ARA, pode-se entender que o ato da concepção em si que é pecaminoso, e não a natureza da criança. Em outras palavras, o pecado, para muitos, depois de lerem este versículo, estaria na relação sexual em si. Porque olha o que o versículo diz aqui na ARA. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Muita gente entende assim, o pecado aqui foi a relação sexual. É por isso, por causa desse tipo de interpretação provocada pela tradução de Bíblias como a da Almeida Revista e Atualizada, que eu considero que outras traduções foram mais felizes aqui. Por exemplo, veja como este texto aparece na Nova Versão Transformadora. Pois eu nasci pecador, sim, sou pecador, desde o momento em que minha mãe me concebeu. Olhe só como há uma clareza sobre a natureza pecaminosa de alguém desde a concepção. Viu como essa tradução foi bem melhor? Veja também a NVI, Nova Versão Internacional. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. E por fim, nós temos a tradução da Bíblia, a Mensagem. Olha só o que ela diz. Fui concebida em pecado e sou pecador desde o meu nascimento. Além dessas traduções, temos ainda Romanos 5,12. Esse texto diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, se todas as crianças nascem pecadoras, como nós cremos que nascem, isso explica por que elas são egoístas, por que não querem dividir seus brinquedos naturalmente com outras crianças, por que não precisamos ensiná-las a mentir, a serem desobedientes, a desrespeitarem os pais, a levantarem a mão para bater no rosto deles, etc. Mas, então, qual a razão para defendermos que todas as crianças que morrem na infância são eleitas por Deus para a salvação? Nós defendemos isso porque o próprio Jesus declarou que delas, das crianças, é o reino dos céus. Mateus 19,14 traz o seguinte: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mas deve ficar claro, como água,
que isso se dá pela graça e misericórdia de Deus, não porque as crianças sejam puras, inocentes ou mereçam salvação. Cabe aqui, neste momento, uma palavra sobre a doutrina do pecado original, conforme ensinada na teologia reformada. O pecado original diz respeito à culpa que herdamos de Adão. Isso mesmo. Todo ser humano que nasce já nasce culpado por algo que Adão fez lá no Jardim do Éden. E o que ele fez, professor? Ele desobedeceu a Deus comendo do fruto proibido. Toda pessoa que vem a este mundo já nasce com essa culpa, como se ela mesma tivesse cometido este pecado no Jardim do Éden. De onde tiramos isso? Romanos 5, versículos 14 a 19. Olha o que diz lá. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Versículo 15. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, veja como aqui no versículo 15 diz claramente, pela ofensa de um só, quem? Adão, morreram muitos. Versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Você está vendo como todos os versículos trazem essa ideia de que foi um só que cometeu a ofensa, mas que todos se tornaram culpados por ela? Versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, e por fim, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Bem, junto com a culpa que nós herdamos de Adão, herdamos também a corrupção, a contaminação pecaminosa de nossa natureza, de modo que nós pecamos por causa dessa contaminação. Logo, nós podemos resumir dizendo que a expressão pecado original, ela corresponde tanto à culpa quanto à pecaminosidade que vieram sobre nós devido ao primeiro pecado praticado pelo homem. No caso, o pecado praticado por Adão, que era o nosso representante. Por causa desse primeiro pecado, nós nascemos culpados por ele e pecadores, pessoas com uma natureza pecaminosa, incluindo aí as crianças. A única diferença de nós para as crianças é que elas só praticam pecados conscientes mais tarde. Mas isso não muda o fato de que elas já são culpadas pelo pecado de Adão e que também são pecadoras, inclinadas ao mal, o que é igualmente pecado, pois essa inclinação ao mal, ela desonra a Deus no nosso querer, no nosso sentir e no nosso fazer. Versículo 24, o último versículo de Gênesis 7, diz o seguinte: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Choveu durante 40 dias, nós já vimos isso aqui, mas as águas ficaram cobrindo todo o planeta Terra por 150 dias. Lembra que eu falei numa aula passada sobre o planeta Água? Pois bem, é isso mesmo. Este planeta Água, um planeta totalmente coberto por água, ele existiu durante 150 dias. Se nós estivéssemos no espaço sideral durante esse período e olhássemos para o planeta Terra, nós veríamos isto aqui, este planeta. Veja que ainda dá para perceber alguma coisa dos continentes, mas abaixo d'água. Que coisa, hein? Na próxima aula, tiraremos aplicações de Gênesis 7. Até lá!